Louvado seja Deus. Eu gostaria nesse momento de trazer a palavra do Senhor à sua vida. Você vai ver que os vídeos no meu canal estão com os comentários desativados para evitar que pessoas maldosas façam comentários esdrúxulos. Eu gostaria de, nesse momento, dizer a você que realmente tem a intenção de entrar em contato comigo, seja para fazer uma crítica construtiva, seja para pedir oração, que você mande um e-mail. O e-mail é profetadedeus2026@gmail.com. Eu terei um enorme prazer em lhe responder. No meu canal, além desta mensagem, você verá outras mensagens e também uma playlist com o meu testemunho em 4 etapas. Seria de grande importância que você tirasse um pouco do seu tempo para se dedicar a ouvir esse testemunho e as outras mensagens pregadas, para que o seu Deus fale ao seu coração e você veja que você nunca perde de estar na presença de Deus, porque Deus tem cuidado daquele que se coloca à disposição de Deus. O versículo que eu quero ler nesse momento se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 38, versículo 6, que diz assim: Tomaram então a Jeremias e o lançaram no poço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. No poço não havia água, senão apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Eu quero nesse momento aqui falar sobre a vida de um homem que possivelmente no seu tempo vivia uma grande tribulação, pois naquele tempo de Jeremias o povo estava vivendo por situações de mudanças constantes. E nos tempos de Jeremias o povo havia se desviado para adoração a deuses pagãos como Baal e Moloque, chegando a praticar o sacrifício de crianças no vale de Inom. Isso está lá em Jeremias capítulo 32, versículo 35. Mesmo tendo antecedido um rei piedoso que tentou evitar a ira de Deus, como foi o caso do rei Josias, que reinou entre 640 e 609 a.C., durante 31 anos de seu reinado, ele tentou levar o povo ao arrependimento. Conseguiu por um breve tempo, mas logo se desviaram dos caminhos do Senhor nos reinados seguintes. As histórias estão lá em 2 Reis 22 e 2 Crônicas capítulo 34. Eu posso dizer a você que Jeremias foi selecionado por Deus mesmo antes que ele tivesse ciência disso. Porque no momento em que Deus chama Jeremias, ele diz: Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei o que dizer. E aí lá no capítulo 1, no versículo 4 em diante, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Pois bem, quando Jeremias recebe o chamado, prontamente, ao ver que a responsabilidade era muito grande, ele olha para dentro de si e enxerga a incapacidade.
Porque geralmente é isso que nós vemos. Para você, para mim, que tem um chamado de Deus na vida, dificilmente nós vamos acreditar que é possível que Deus nos faça um pregador ou uma pregadora da palavra dele. Porque quando olhamos para dentro de nós, não vemos capacidade. Mas Deus, ele não chama capacitados. Ele chama os incapacitados, aqueles que não são, para confundir os que são. Jeremias foi chamado ainda jovem, e durante o seu ministério, Deus proibiu Jeremias de se casar. Intrigante isso nesse tempo, porque foi dado a Jeremias a mesma condição que a outros profetas, aonde Deus cerceava, Deus tirava deles certas liberdades de poder escolher. Deus tirava deles certos sonhos, como vou citar há pouco. Mas tudo isso tinha uma razão. E lá no capítulo 16 do livro de Jeremias, você vai ver que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Pois bem, Jeremias estava ainda em Judá. Com certeza, na sua mocidade, sonhava ele constituir uma família, ter os seus filhos e adorar o Senhor. Mas no tempo dele, o povo de Deus estava distante da presença do Senhor. Deus tirou dele o desejo que ele tinha de formar uma família, porque Deus explica a ele nos versículos seguintes, dizendo que não adiantava ele ter uma mulher e filhos, porque todo mundo pereceria e seria um sofrimento maior para ele. Casos intrigantes depois o dele, como de Oséias, aonde Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta chamada Gomer. E Deus ainda disse a ele, Oséias, você vai andar à luz do dia com esta mulher pela rua para que todos vejam, e durante a noite você não vai impedi-la de traí-lo. E Deus ainda mandou que ele tivesse filhos com ela. Passado um tempo, depois de abandonado por ela, recebeu uma ordem de Deus para comprá-la novamente. E aí você vai me perguntar, mas irmão, por que Deus fez isso com Oséias? Porque ele era profeta de Deus, ele levava a mensagem de Deus e Deus queria que ele sentisse o que Deus estava sentindo. Deus queria que com profundidade ele sentisse aquele mesmo sentimento que Deus estava tendo para com seu povo. E quando Deus manda que Oséias compre novamente a sua esposa prostituta, Deus está dizendo que ele está demonstrando o seu amor redentor para com seu povo. E ele deveria sentir isso na pele. Ezequiel, que era contemporâneo de Jeremias, sendo sacerdote, ele teve a vida completamente mudada para o chamado profético durante o exílio na Babilônia. Longe da sua terra e do templo que tanto amava. Tudo porque servia a Deus, teve o chamado, e ele precisava ter profundidade com Deus. Frequentemente Deus mandava que ele realizasse atos estranhos para comunicar sua mensagem. Mas o que Deus falava para ele fazer? Pois é, lá em Ezequiel capítulo 4, versículo 4 ao 6, Deus mandou que ele ficasse deitado de lado por 390 dias pelos pecados de Israel e 40 dias pelos pecados de Judá.
simbolizando como um ano a cada dia sobre o destino de castigo de cada povo. Deus mandou que ele raspasse a cabeça, a barba e que usasse os cabelos para simbolizar o destino do povo de Jerusalém. Está lá em Ezequiel 5. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 24, de forma súbita, Deus anuncia a morte da sua esposa e ainda proibiu de lamentar pela morte dela, em sinal a situação que Judá se encontraria, aonde a tribulação ao povo de Judá seria tão grande que eles nem poderiam chorar pelos seus mortos. Outro profeta que teve a sua vida mudada simplesmente pelo fato de ter recebido o chamado de Deus foi Amós. Ele não pertencia à elite profética ou sacerdotal, era um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, que eram figos silvestres, em Tecoa, no reino de Judá. Mas Deus mandou que ele abandonasse tudo para que fosse ao reino do norte profetizar contra os pecados de Israel. Todos esses homens que receberam um chamado profético de Deus, cada um em seu tempo, pagaram um preço por se dedicar à vontade de Deus. Imagina que Jeremias, o que ele mais queria era ter uma família, ter uma esposa, seus filhos, mas foi-lhe tirado esse direito. Porque foi chamado desde o ventre da mãe, como nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Deus havia chamado ele antes dele nascer. Deus já o conhecia antes de ter sido concebido. Jeremias, por alguns estudiosos, era chamado de profeta chorão. E lá no capítulo 13, versículo 17, diz assim: "E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo." Acredita-se, por tradição, que Jeremias teria escrito o livro de Lamentações, onde lamentou amargamente ao contemplar toda a destruição do povo judeu a ser invadida e destruída. Nos tempos de Jeremias, muitos outros profetas foram levantados. Profeta Abacuque, profeta Sofonias, Ezequiel e Daniel. O ministério de Jeremias dura cerca de 40 anos. O Império Assírio, que por muito tempo dominou a região, estava em declínio. E depois da queda da capital Nínive, a Babilônia conquistou a Síria em 612 a.C. Conquistou o Egito em 609 a.C. e finalmente conquistou Judá em 3 fases. Na primeira invasão, em 605 a.C., comandada por Nabucodonosor, levou alguns nobres e a Daniel para a Babilônia. Você pode ler isso em Daniel capítulo 1. Na segunda invasão, em 597 a.C., após uma rebelião em Judá, leva o rei Joaquim, o restante dos nobres, artesãos e os utensílios valiosos do templo. Está lá em 2 Reis, capítulo 24. Na terceira invasão, em 586 a.C., após a última rebelião de Judá sob o comando do rei Ezequias, resultou na destruição completa de Jerusalém, incluindo o templo, levando quase todos os habitantes restantes para o exílio da Babilônia, deixando poucas pessoas, ficando na grande maioria os pobres. Você vai ler isso lá em Jeremias capítulo 39, 40 e 52. Não pense você que aconteceu de repente a invasão da Babilônia. Jeremias inicia seu ministério pelo menos 20 anos antes da primeira invasão,
alertando que o castigo divino estava próximo, que ainda poderia haver uma chance de evitar tudo aquilo. Mas aproximadamente 113 anos antes, o profeta Isaías já profetizava a respeito. E o profeta Miqueias, cerca de 108 anos antes, já alertava o povo sobre a possibilidade de serem castigados se não mudassem. É muito triste quando a gente começa a ver na palavra do Senhor a forma como os babilônios invadiram Judá e levaram cativo e mataram pessoas e destruíram o templo e roubaram os utensílios de dentro do templo. É triste, muito triste. A gente chega a pensar assim, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez algo para evitar? E Deus fez. Como eu acabei de dizer aqui, 113 anos antes, o profeta Isaías já alertava ao povo que isso poderia acontecer. Miqueias, 108 anos antes. E aí Deus levanta Jeremias, e 20 anos antes de tudo isso acontecer, ele já alertava ao povo. Tentava dizer ao povo que ainda havia uma esperança, havia uma possibilidade de que aquela situação fosse revertida. Deus, mais uma vez, tentando livrar o povo do castigo. Infelizmente, nós só aprendemos a verdadeira lição quando nós sofremos. Por que é que o nosso governo aplica multas para mal condutores de veículos? Porque sentido no bolso, eles vão repensar em tomar uma multa. E a mesma coisa se aplica na nossa vivência, porque dificilmente nós conseguimos aprender, entender e mudar os nossos atos por livre e espontânea vontade, por amor. Geralmente é pela dor. E a dor se faz necessária para que possamos enxergar. Porque somente no momento em que a gente está passando pela dor é que nós nos encontramos quebrantados. Só quando estamos de coração ferido que conseguimos olhar para dentro de nós e ver que não somos nada. Dado o momento, o Senhor Deus, lá no capítulo 13 ao capítulo 15, Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho, que era de um material puro e caro, frequentemente usado em vestes sacerdotais, simbolizando pureza e santidade. Deus manda que Jeremias coloque esse cinto na sua cintura. Acredito que para que todos vissem o que Deus queria do seu povo, pois aquele cinto simbolizava em sua cintura a intimidade de Deus para com seu povo. E o linho simbolizava o valor do povo diante de Deus. Depois diz a palavra do Senhor que Deus manda que Jeremias esconda o cinto em uma fenda na rocha no rio Eufrates. E depois de muitos dias manda que ele vá lá buscá-lo. Quando Jeremias pega o cinto, vê que estava podre e que não servia para nada. Está lá em Jeremias capítulo 13, versículo 9 ao 10. E assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. E Jeremias, quando vê aquela situação, ele entende o desgosto de Deus para com o seu povo. E Jeremias tenta argumentar com Deus para que ele volte atrás em sua decisão de castigar o povo.
Mas lá no livro de Jeremias, no capítulo 15 em diante, você vai ver que diz assim: então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Nesse momento, você vê que todas as possibilidades que havia do povo poder se arrepender e retornar aos caminhos do Senhor estavam esgotadas. A paciência de Deus já tinha se esgotado. Depois de décadas em que Deus vinha levantando profetas para fazer com que o povo retornasse para a presença dele, você pensa que Deus queria fazer aquilo com o povo? Você acha que Deus tem prazer no sofrimento de alguém? A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Você acha que Deus quer que você sofra para aprender? Pois bem, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, em certo momento Deus manda que Jeremias desça à casa do olheiro, porque lá ele queria falar com Jeremias. Diz a Bíblia que quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê que o oleiro está manuseando barro, daquele barro está fazendo um vaso. Então aquele vaso se desmancha na mão do oleiro. Ele torna a pegar aquele barro, amassa novamente e começa a fazer um novo vaso. Até então Deus está em silêncio, Jeremias olhando, Deus queria falar com ele. E Jeremias, quando vê aquilo, entende a mensagem de Deus. Então Deus diz a Jeremias: da mesma forma que esse oleiro está fazendo com esse vaso, eu vou fazer com o meu povo, Jeremias. Infelizmente não tem outra forma do povo entender e andar nos meus caminhos a não ser assim, quebrando, amassando e fazendo de novo. Saiba que quando o Senhor Deus permite que Jeremias desça à casa do oleiro, ele tinha uma mensagem clara para passar para Jeremias. Jeremias estava vivendo um momento conturbado do povo judeu. E ele já nasceu em uma época em que toda aquela confusão estava estabelecida. Há décadas o povo estava vivendo longe da presença de Deus. Jeremias tentava, lamentava com o povo, fazendo com que o povo se arrependesse, pois ele ainda tinha esperança de que Deus pudesse livrar o seu povo daquele castigo. Nós lemos lá o texto base em Jeremias capítulo 38, aonde naquele tempo Jeremias profetizava e falava a verdade. O rei, os generais, eles não queriam ouvir o que Jeremias tinha a dizer. Eles não queriam ouvir a verdade, porque a verdade ela é dura. Mas é a verdade que liberta. E por Jeremias falar a verdade, queriam matá-lo.
Mas o rei não deixou porque ele sabia que Jeremias era um homem de Deus. Então o rei permitiu que jogasse ele dentro do poço. E como nós lemos, desceram Jeremias até o fundo do poço. E lá no fundo do poço não havia água, senão apenas lama. E Jeremias se atolou na lama. Já viu aquele ditado, atolado até o pescoço? Pois é. Eu acredito que esse ditado tenha saído daí. Por Jeremias fazer a vontade de Deus, falar a verdade, foi jogado dentro do poço. E depois de trazer todo esse contexto da importância de Jeremias diante do povo de Deus, diante de Deus, de ter dito a você e lido no capítulo 1 de Jeremias que Deus escolheu Jeremias desde o ventre da mãe, que Deus o conhecia desde antes dele nascer. Olha a importância que tinha Jeremias diante de Deus. E mesmo assim, Jeremias não foi poupado de estar no fundo do poço. O fundo do poço, para Jeremias, era o fim. Aos olhos de alguém, à época que viram Jeremias ser colocado dentro daquele poço, simplesmente a única conclusão que se tinha é que ali era o fim da sua vida. Aí eu quero fazer uma pergunta a você. Você acha que Jeremias também, quando estava no fundo do poço, ele pensou que ali seria o seu fim? Na nossa vida, nós passamos por situações em que nós duvidamos da capacidade de Deus de mudar a nossa vida. Por mais que tenhamos aquela esperança no fundo da nossa alma de que a promessa de Deus vai se cumprir, aquela promessa que você espera por anos, mas às vezes, diante da situação que estamos dependendo dela, como Jeremias esteve no fundo do poço, quando a gente está no fundo do poço, a gente também começa a desacreditar. A gente também começa a achar que não é possível. A gente começa a achar que não tem mais solução, não tem mais jeito. Jeremias, diante de suas indagações, lá no capítulo 12, ele chegou a dizer: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Porque Jeremias não estava achando justa aquela situação. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Você já se perguntou? O porquê que o ímpio prospera, aquele que não crê em Deus prospera e você não? Mas lá no versículo 5, no mesmo capítulo 12 de Jeremias, Deus responde a Jeremias com outra pergunta. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? E aqui a gente entra numa questão filosófica em que Deus não responde à pergunta de Jeremias,
da forma que Jeremias gostaria de ser respondido, mas Deus responde a Jeremias com uma outra pergunta. Será que Jeremias estava preparado para o que estava por vir? Será que você, meu amado, minha amada, está preparado para o que Deus tem para fazer na sua vida? Jeremias estava indagando a Deus sobre algo que filosoficamente ele tinha razão. A lógica é que todo aquele que serve a Deus seja próspero, abençoado e não o contrário. Então, por que é que Deus estava permitindo aquilo? E quando Jeremias fala isso no capítulo 12, nem tinham colocado ele dentro do poço. Imagine, mal sabia ele o que estava para acontecer. Meu amado, minha amada, eu quero dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso da pior forma possível. A gente, na nossa soberba, de achar às vezes que não precisa de Deus, ou de achar que somos os mais certos, os mais corretos, ou por achar que não necessitamos mais de Deus, a gente acaba se distanciando tanto da presença de Deus, do caminho do Senhor, que Deus permite que a gente vá parar no fundo do poço. Se Jeremias, que era tão importante para Deus, foi parar lá, por que é que eu e você não vamos? Mas eu quero dizer a você que lá no fundo do poço, quando você está lá atolado, você não tem mais como descer. Você não adianta olhar para baixo porque não tem mais para onde ir, não adianta olhar para os lados porque a única coisa que você vê é escuridão. Quando você está no fundo do poço, o que te resta? Responda para si mesmo. Olha essa imagem que está nesta mensagem. Quando você está no fundo do poço, só te resta olhar para um lugar. Para cima. Eu acredito que Jeremias, quando estava no fundo do poço, talvez pensava que era seu fim. Mas a única coisa que lhe restava era olhar para cima. Ele poderia até morrer no fundo daquele poço, mas ele ia continuar olhando para cima e acreditando que Deus o tiraria dali. Pois bem, você está no poço? Quando você olha para a pessoa que você já foi, o que você já teve, e olha para a sua situação agora, você acha que está no fundo do poço? Jeremias, ele sabia porque ele estava no fundo do poço. Porque ele falava a verdade, porque ele fazia a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus paga o preço. E você sabe por que você está no fundo do poço? Eu já estive no fundo do poço várias vezes. E todas as vezes que eu estive no fundo do poço, eu sabia por que eu estava lá. Algumas vezes foi porque eu estava fazendo a vontade de Deus. E Deus estava me provando. Para que eu não olhasse para baixo nem para os lados, mas só para cima. Mas outras vezes eu estava no poço porque eu mesmo tinha me atirado lá. E eu sabia identificar isso. Você entende por que Deus te permite ficar dentro do poço às vezes? Quando a gente está no fundo do poço,
Por mais que alguém próximo a gente tente entender o nosso sofrimento, não vai entender. Eu não vou dizer que eu já tive depressão, mas eu já tive momentos depressivos. E a depressão não é só uma tristeza profunda, mas é a falta de motivação para continuar a acreditar que dias melhores virão. Jó, ele chegou numa situação de tristeza tão profunda, de momento depressivo tão grande, que lá no capítulo 6, versículo 11, ele chega a dizer: Deus, por que esperar se já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Jó olha para a situação dele, só faltava ele morrer, mas Deus não lhe tirava a vida. Talvez você já se indagou, talvez você, como eu, ao deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos, por muitas vezes já disse: Deus me leva. Eita glória, aleluia. Eu sinto que Deus está falando com alguém nesse momento. Aleluia. Porque Deus já ouviu isso de você. E você acha que quando você está no fundo do poço, Deus não está vendo? Eu quero dizer para você que você acredita que o fundo desse poço é o seu fim. Mas eu venho aqui através da palavra de Deus dizer para você que, como Jeremias esteve no fundo do poço, em que talvez você se encontra hoje, esse não é o seu fim, é o seu recomeço. A Bíblia diz, prosseguindo ali no capítulo 38, que um egípcio, por nome de Ebed-Meleque, ele ficou sabendo que Jeremias estava dentro do poço. Se arriscou, foi lá falar com o rei e disse que não era justo que Jeremias estivesse ali. Então o rei permite que ele pegue uma corda e 30 homens. E aí nós temos essa imagem aí. Ó. Jeremias no fundo do poço. E quando já estava perdendo a esperança, não sabemos por quanto tempo ele ficou lá, mas ele viu uma corda. Essa corda que Deus mandou para Jeremias, mandou para você e mandou para mim. Essa corda se chama Jesus Cristo Salvador. O único que tem poder para nos tirar do fundo do poço. Diz a palavra de Deus que aqueles homens, eles tiram Jeremias de dentro do poço. Para quem estava numa situação em que achava que ali era seu fim, ali era o começo de uma linda história, como Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, muitos profetas se levantavam em nome de Deus para dizer que ali seria a aniquilação total do povo. Da forma como aconteceu a destruição do templo, os utensílios valiosos foram levados. Eles acreditavam que Deus já havia os abandonado e que a vida deles seria aquilo, escravidão até a morte. Eles não acreditavam que aquele castigo duraria apenas 70 anos e novamente veria-se a glória de Israel, a glória do povo judeu. Eles não acreditavam nisso.
Só que mesmo em meio ao castigo, olha que coisa linda. Deus pede que Jeremias escreva uma carta e mande para o povo que estava exilado na Babilônia. Para quem acha que Deus é ruim, Deus não é ruim. Mas você precisa aprender. E infelizmente só aprendemos apanhando. E o teor dessa carta estava lá no livro de Jeremias, capítulo 29, 11 a 14. E olha o que Deus diz através dessa carta. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa linda. O povo estava sendo castigado porque por décadas preferiram servir a outros deuses e desagradar a Deus, mesmo Deus levantando profetas para que o povo se arrependesse. O povo ingrato, soberbo. Mesmo assim, quando Deus manda para o castigo, vê o sofrimento, Deus tenta consolar. Não sei se você que está me ouvindo tem filho, eu tenho 4. E por algumas vezes foi necessário dar umas palmadas para educar. Mas eu, como pai, quando vejo a necessidade de dar umas palmadas, meu coração dói. Aquilo me corta por dentro. Porque eu não gostaria que fosse assim. E eu sou pecador, eu sou mau, eu tenho a maldade dentro da minha natureza caída. Agora, se eu que sou mau me sinto assim, imagina Deus que é bom. Você acha que quando Deus está te provando, quando Deus está te educando, você acha que Deus não gostaria que você estivesse bem? Mas nesse momento Ele não pode atrapalhar esse processo que você está passando. Esse fundo do poço que você se encontra, Deus não pode fazer nada. É nesse momento que você vai se sentir sozinho, sozinha. É nesse momento que parece que você vai falar com Deus e Deus não está te ouvindo. Parece que existe uma barreira espiritual que não deixa a sua oração chegar até Deus. Você pede, clama para Deus usar alguém para falar com você. Você pede a Deus para que você possa sonhar com algo, para que Deus fale com você em sonho. Você abre a Bíblia aleatoriamente pedindo para que Deus fale com você e parece que Deus não fala nada. Mas quando você está no fundo desse poço, olha para cima. Somente isso. Não importa a situação que você se encontra, olha para cima. Acredita. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Mas Ele não pode atrapalhar esse processo que você está passando, porque Ele precisa de você na sua melhor versão. Pois bem, olha que reviravolta interessante na vida de Jeremias. No capítulo 38, jogaram ele no poço. No capítulo 39, a Bíblia diz assim, versículo 11 e versículo 12. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem ao chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele disser.
É curioso como Deus opera milagrosamente na vida daquele que confia. Eu vou dizer para você, não é fácil confiar em Deus. Não é fácil. Se alguém disser que é fácil, está mentindo. Porque quando as coisas estão indo bem, quando tudo está dando certo, é fácil confiar em Deus. Mas quando tudo está dando errado na sua vida, é muito difícil. Quando você tenta fazer uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, tenta outra, não dá certo. É muito difícil confiar em Deus. Confiar nas promessas. Porque a gente começa a duvidar. Será que realmente Deus tem isso para mim? Já se fez essa pergunta? Eu quero responder a essa pergunta. Apenas confia. Olha para cima. Talvez você que está me ouvindo não está no fundo desse poço. Mas você está vendo alguém que está no fundo do poço. E por muitas vezes Deus, Ele vai colocar na sua mente, no seu coração, para ser como esse etíope, Ebed-Meleque. Deus está te dando condição que é essa corda para você jogar e tirar essa pessoa lá do fundo do poço. E eu nem preciso dizer que você sabe quem é essa pessoa. Se você não está no fundo do poço e tem condições de tirar quem está no fundo do poço, faça. E não espere recompensa de homem, não. Espere a recompensa de Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Aí você vai perguntar para mim, mas que proveito teve Ebed-Meleque por ter se arriscado sua vida, ter falado com o rei, tirado Jeremias do fundo do poço? Lá no capítulo 39 de Jeremias, versículo 15 e 18, diz assim: ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas você, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Olha que passagem linda. Você não está no poço. Talvez já saiu de lá. E você sabe como é estar lá. Se é uma coisa que falta na humanidade hoje, é empatia. É o desejo ardente de ver o outro semelhante, o próximo, em uma situação melhor. Tem um ditado popular que diz que eu quero que você esteja bem, só não esteja melhor do que eu. Isso não é um pensamento de quem serve a Deus. Essa condição que você tem, seja financeira, foi a corda que Deus te deu. Talvez você saiba de alguém que está no fundo desse poço e que precisa do teu perdão. Esse poder de perdoar é a corda que Deus lhe deu. Talvez tenha uma pessoa que você não fala com ela há muito tempo, que você sente saudade de voltar até aquela comunhão. E de repente essa pessoa está lá no fundo do poço. E esse primeiro passo que você tem que dar em direção a essa pessoa e dizer: olha, estou aqui, conte comigo.
Talvez seja a corda que Deus lhe deu. Eu gostaria de dizer a você que passe o que passar, você pode viver por situações que vocês talvez nem imaginavam que passariam um dia na vida. Mas continue acreditando que o impossível de Deus vai acontecer na sua vida. Acontece um fato curioso depois de tudo isso, porque próximo do fim da sua vida, Jeremias é levado contra a sua vontade para o Egito, aonde certamente acredites que ele tenha morrido. E sabe por que isso aconteceu? Por conta de pessoas que não acreditavam na promessa de Deus. Em Jeremias, no capítulo 41, 42 e 43, a Bíblia fala que depois da revolta de alguns judeus que ficaram com medo de serem retalhados pelo rei da Babilônia, eles chegaram a consultar Jeremias sobre o que eles deveriam fazer. E mais uma vez Deus usa de misericórdia e fala: olha, não fuja para o Egito como vocês estão pretendendo ir, porque o castigo vai atrás de vocês lá. Fiquem em Jerusalém, que eu vou fazer com que vocês não sofram retaliações, eu estarei com vocês. Mesmo em meio a toda aquela situação, Deus ainda se prontificou a estar com eles, a acreditar. Deus queria apenas que eles acreditassem no que Deus estava falando. E foram consultar Jeremias para ouvir isso da parte de Deus, mas não acreditaram. Acharam que ele estava sendo influenciado pelo seu escriba, quando na verdade era o próprio Deus falando: não corra, não fuja. Será que é isso que você está precisando ouvir de Deus nesse momento? Não fuja do problema. Fique em frente. Seja ele um problema que te envergonhará, seja ele um problema difícil de se solucionar. Enfrente o problema, não fuja. Porque esse problema vai te encontrar onde você estiver. Eles preferiram ouvir a eles mesmos do que ouvir a voz de Deus. E aí Deus mandou os babilônios até o Egito. E ali a guerra foi grande. A maioria deles morreram à espada. Porque do problema não adianta correr. A gente tem que enfrentar. Quando você está no fundo do poço, não tem muito o que fazer. Você não tem para onde correr. Ali é só olhar para cima e acreditar na provisão de Deus. Mas quando você está fora dele, mas diante de situações em que você sabe que você tem que resolver, você tem que acreditar que Deus é na sua vida e Ele vai te ajudar. Apenas creia. Eu gostaria que você olhasse para essa imagem de Jeremias atolado no fundo do poço, olhando para cima com essa corda, que era a esperança que ele tinha. E possa enxergar dentro de você a promessa que Deus te fez. Meu amado, minha amada, o choro pode durar uma noite. Pode durar por semanas, por meses, por anos. Mas a alegria vem pela manhã. Pode demorar o tempo que for, mas essa noite não vai durar para sempre. O sol vai brilhar, amanhã vai raiar, e aí começa um novo dia.
Eu sei que parece ser simples o que eu estou dizendo, mas é a mensagem de Deus para você. Apenas confie. Você está no fundo do poço. Não te resta outra opção. Não adianta você olhar para baixo, para os lados, o que eu vou fazer, meu Deus, como é que eu vou resolver? Olha para cima. Peça a Deus. Se aproxima de Deus. Dê um passo em direção aos caminhos do Senhor. E tenha certeza que Deus vai honrar a sua confiança. Eu não conheço ninguém, eu já li a Bíblia toda. Eu não vi nenhum caso de alguém que confiou em Deus e foi desamparado. Deus não desampara o justo. Confie em Deus. Eu quero encerrar esta mensagem e orar pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus, se essa palavra está chegando até esta pessoa, é porque o Senhor assim permitiu. Senhor Deus, que esta semente seja plantada e germinada nesse coração. Que o inimigo não tenha poder de arrebatar esta palavra do coração desta pessoa. E que a partir desse momento ela possa ter forças para trilhar os teus caminhos. Acreditar e continuar acreditando que o Senhor, ó Deus, é o único que pode dar refrigério à nossa alma. Pai querido, que todo mal contra esta pessoa caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, se é uma enfermidade que assola, que em nome de Jesus, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, eu repreendo esta enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Opera Teu milagre, meu Deus. Amém.